Hoje vocês vão ver como eu monto um treino para hipertrofia do zero. Eu vou documentar eu criando o treino de um aluno meu de consultoria que ele voltou a treinar há um mês, está treinando 6 vezes por semana e somando tudo ele já tem ali uns 3 anos de experiência com musculação. Quer aprender como é que eu faço para montar os treinos de hipertrofia? Então assiste esse vídeo até o final. Fala galera, aqui é o Otto Leone, eu sou personal trainer e hoje eu vou documentar uma prescrição de treino minha. Primeiro de tudo, eu vou aqui na aba de avaliação e aqui já estão separadas todas as informações mais importantes desse aluno. A gente vai focar aqui nessas colunas aqui, ó, anamnese, equipamentos, avaliação de movimento e também o treino atual. Bom, rapidamente vocês precisam saber, esse aluno já acumulou 3 anos de experiência, mas ele está treinando regularmente há um mês. Então, ali a gente deve considerar que ele está num nível de treinamento de iniciante a intermediário, só que a progressão dele vai ser mais rápida. Ele tem aqui algumas condições especiais, mas nada grave, como por exemplo, tem uma bronquite alérgica controlada, às vezes tem dor na coluna quando está com uma postura, um pouco de dor no ombro quando sobrecarrega, uma pequena escoliose e uma possível entorse crônica de tornozelo, que é uma instabilidade no tornozelo. Ele vai ter para treinar um banco inclinável de supino, que dá para colocar uma rosca Scott, dá para fazer também flexora e extensora, mas ele diz que é desconfortável mais que ele faz, uma barra leve de supino e halteres para montar, né? E aí ele vai ter 2 anilhas de 10, blá. No total dá 47 kg em anilha. A menor anilha é de 1, a maior anilha é de 10. As mobilidades dele estão boas. A de tornozelo, ela tá média. Então isso impede ele de agachar de forma mais profunda, maior amplitude de movimento, que pode atrasar a hipertrofia dele. Então a gente vai melhorar a mobilidade de tornozelo, melhorar a estabilidade de tornozelo devido à possível entorse crônica e também trabalhar a estabilidade do ombro por conta das dores quando sobrecarrega, a dor na coluna também. Então a gente vai fazer aqui no aquecimento, a gente vai fazer mobilidade de tornozelo e, se preciso, quadril em segundo plano. A gente vai trabalhar a estabilidade de tornozelo, ombro e coluna ao longo desses 3 meses de consultoria dele. Aí a gente vai atacar primeiro aquilo que for mais importante. O treino atual dele, ele tá fazendo um treino ABCD, dividido em 4. Então no treino A ele faz peito e tríceps, no treino B ele faz perna e abdômen, no treino C ele faz costas e bíceps e no treino D ele faz ombro e trapézio. Então vamos lá para criar a periodização dele tendo em vista todas essas características. E aqui tem alguns fatores motivacionais para garantir que ele vai aderir ao comportamento e continuar treinando depois desse um mês. Ele está no estágio de prontidão para mudança de hábito, no estágio 4, que é o estágio de ação. Então, nesse estágio, os alunos eles dizem que fazem o comportamento, só que eles têm grande risco de voltar para o estágio 3, que é o estágio de preparação, em que ele diz que vai mudar. Então aqui o foco é motivar ele, ajudar ele a traçar as metas dele, ver se o nível de confiança dele, que ele vai conseguir reproduzir aquele comportamento, está adequado e auxiliar ele com essas estratégias psicológicas para garantir que ele vai aderir ao comportamento e sim ter no longo prazo os resultados de hipertrofia, estética, mudar o corpo dele como ele quer. Para isso ele precisa aderir. Então vamos lá para a periodização. Bom, ele já está treinando há um mês, 6 vezes por semana, então já dá para iniciar com um treino de hipertrofia. Então eu vou colocar aqui hipertrofia 1, depois vai vir hipertrofia 2. A divisão, ele está fazendo um ABCD, eu acho mais interessante nesse momento ele voltar para uma... Não voltar, né, porque não é como se fosse regredir, mas fazer uma divisão de treino ABC. Por quê? Ele está dando um estímulo não tão forte, até porque ele está recomeçando agora. Então ele não necessita de uma divisão tão longa, porque ele acaba levando 5 dias, pelo menos 5, 6 dias, para repetir o novo estímulo no mesmo músculo. E fazendo uma divisão ABC, ele vai repetir o mesmo estímulo após 4 dias e a gente consegue manter o volume que ele está fazendo. Então vai ser mais benéfico porque ao longo da semana a quantidade de estímulo que ele vai dar vai aumentar.
a gente, para isso, vai pegar a mesma quantidade de treino que ele fazia, em vez de alocar em 4 dias, a gente vai alocar em somente 3 dias. Então, cada dia vai ter um volume, né, uma quantidade maior de treino. O volume diário, ele não me falou quantas séries e repetições ele está fazendo, mas não tem problema. O volume que a gente vai fazer para o Rafa de hipertrofia, eu vou calcular, nesse caso, por volume semanal e vou começar com 15 séries por grupamento muscular por semana, aproximadamente. E se for necessário ficar muito puxado, a gente reduz. Se ficar muito leve, a gente aumenta. Uma faixa de repetições, eu não sei qual ele está treinando atualmente, mas eu acho bem interessante, já que é um aluno novo, eu não conheço ele, começar com uma faixa de 12 a 15 repetições máximas, que assim não dá para colocar tanta carga. É uma faixa de repetições que fortalece tendão também e também gera hipertrofia. Então a gente vai começar aqui, ó, com uma periodização linear tradicional. Depois a gente vai reduzir para 10 a 12 repetições e, consequentemente, menos repetições a gente vai aumentar o peso e o volume semanal, a princípio, a gente mantém igual e vai vendo como ele reporta. Poderia ser um pouquinho mais. Vou colocar 18, mas essa periodização, esse planejamento, ele é maleável, ele é flexível. E, eventualmente, ele vai fazer uma divisão ABC também, só que aí eu vou querer mudar, né? 2 tipos de divisão ABC diferentes. Por exemplo, aqui a gente separa o core e aqui a gente separa o ombro. Mas vamos ver isso na prática, como é que vai ficar, calma aí. E também, né, gente, eu vou depois, nessa minha modalidade de consultoria, que é a mais elaborada que tem, eu não monto treino 2 antes de conversar com ele. A gente tem uma videochamada de aproximadamente 15 minutos em que ele vai me passar os feedbacks bem detalhadamente, o que ele achou de cada exercício, para que eu faça o próximo treino que fique mais prazeroso ainda do que foi o primeiro de fazer. Cadência, né, que é velocidade de movimento. Como ele está treinando em casa e ele tem até que uma estrutura legal, mas ele também está recomeçando agora há um mês, eu vou colocar uma cadência um pouco mais lenta, com ênfase na excêntrica. Então a cadência 40-20, 4 segundos para descer e 2 segundos para subir. É a cadência mais lenta que tem para hipertrofia. Para quem está iniciando, eu não recomendaria a cadência 40-20, mas, por exemplo, uma cadência 30-30, que também é bem lenta. Só que ele já está há um mês treinando, só que ele está progredindo agora. Então, antes ele passaria de uma cadência 30-30 para uma 20-20, para só depois uma 40-20. Então aqui já no segundo mês a gente já vai pular, porque ele já tem 3 anos de experiência, então ele evolui um pouco mais rápido. E o intervalo dele vai ser aqui de aproximadamente 45 segundos, 1 minuto. E aqui depois a gente pode evoluir, por exemplo, para uma cadência 30-10, então uma proporção de 3 segundos de excêntrica para 1 segundo de concêntrica, e aqui uma proporção de 2 para 1, então uma ênfase um pouco menor na fase excêntrica, que rompe bastante fibra, causa bastante dor muscular, então começar um pouco mais de leve e depois incrementar a intensidade dessa forma. E o intervalo, manter algo semelhante aqui. De um treino para o outro, a ideia é que a gente vai variar o volume, a intensidade, que é o principal, e também a gente vai variar a cadência. E, obviamente, a escolha dos exercícios. Não, obviamente não, né? Talvez isso não seja óbvio para você. Pardon. Então tá. Aí, gente, eu vou pegar, olha, eu copio essas informações do planejamento do treino 1 dele e eu colo aqui do lado do treino dele para ver o que a gente vai fazer. E eu também colo as informações aqui mais importantes. Ó, eu vou colar tudo que ele tem para executar o treino e eu vou colar também a avaliação de movimento dele. Isso aqui é o que eu preciso ter em mãos para criar o primeiro treino dele. Então, ó, se eu precisar, tá aqui do lado, dou uma consultada rápida. Vou tirar um pouquinho o zoom para conseguir ver melhor. Ok, perfeito. Show de bola. Eu tenho toque. Eu vou deixar assim, vai. Vamos ajustar aqui a planilha dele. Ele vai começar esse treino no máximo dia 5/5, que é quando eu entrego o treino dos alunos de consultoria todo dia 5. Ele vai fazer até dia 4/6, mas se esse treino ficar pronto antes, a gente fizer a nossa reunião, nossa sessão de coaching, ele pode começar antes. O objetivo é a hipertrofia, ela tem uma característica um pouco mais metabólica. Ele vai treinar, a meta, né, é 6 vezes por semana, a meta que ele estabeleceu e que ele mesmo já vem fazendo, e o que eu acho razoável, nada fora do comum. Aqui estamos mudando a cadência, e o aluno eu deixei XXX para privar, né, para reservar a privacidade dele. Então aqui a gente vai fazer o treino A dele, que vai ser peito, ombro e tríceps. Ou seja, a gente pegou o ombro, ele tinha um treino só para ombro, a gente vai pegar e vai colocar um pouquinho no treino A. No treino B, que ele fazia só costas e bíceps, ele vai fazer costas,
ombro e bíceps. E o treino C, que ele fazia perna e abdômen, vai manter perna e abdômen. Panturrilha, né? Eventualmente vão ter alguns músculos menores que vão entrar aqui também. Ele diz que tem o tempo necessário, o tempo que for, ele pode treinar, então isso facilita bastante. Não preciso me preocupar com a duração do treino, mas não vai passar aí de 1 hora e 15, não vai passar. Peito, ombro e tríceps. Quais articulações a gente trabalha nessa divisão aqui? Lembra que ele tinha, às vezes, sentia dor no ombro, se sobrecarregava? Então, como que a gente aquece? A gente aquece através de um exercício de estabilidade de ombro. Então, a gente vai aquecer fazendo manguito, rotação externa, deitado. É aquele que a gente faz na academia, a gente faz na polia, que faz em pé. Como ele vai fazer em casa, ele vai adaptar, vai deitar de lado, pegar uma anilha e rodar para fora. Aí a gente vai falar mais sobre a parte operacional, então não vou mostrar os exercícios um por um, tá? Além disso, ele tem um pequeno grau de escoliose e às vezes sente dor na coluna por conta de má postura. Então a gente vai trabalhar também a estabilidade do core dele. Então eu vou colocar aqui uma prancha com extensão de cotovelo, porque ficar alternando, ora tira um braço, ora põe o braço no chão, isso vai mexer com a estabilidade e ele vai precisar contrair o abdômen de formas diferentes, ao mesmo tempo em que ele está aquecendo o tríceps dele, fazendo extensão de cotovelo, está ativando o abdômen, está ativando a parte anterior, né, a parte da frente do corpo dele, que é o que a gente vai trabalhar nesse treino, vai aquecer o ombro. Então aqui, ó, com 2 exercícios de estabilidade, ele está aquecido, já está prevenindo a dor no ombro dele e prevenindo as dores na coluna por conta da má postura. Aí a gente vai entrar nos exercícios de força. A gente vai entrar agora na parte principal, né? A parte de hipertrofia. Ele disse ali que ele estava fazendo, deixa eu voltar lá na avaliação, vou colar aqui o treino atual dele também. Então ele disse que ele estava fazendo supino crucifixo, supino inclinado, testa e francês e abdômen. Beleza. O supino é um exercício ótimo, mas a gente precisa variar. Então eu não vou deixar esses 2 supinos, eu vou trocar um deles por uma flexão de braço. A princípio a gente vai começar com a flexão de braço, já aproveitando que ele está no chão, que é um exercício em cadeia cinética fechada, trabalha muito mais musculatura. E nessa cadência eu acredito que ele vai chegar assim na falha, então ele vai fazer 12 a 15 repetições máximas, por causa da velocidade que ele vai executar e do descanso. Depois da flexão de braço, para variar o treino dele, como ele já estava fazendo o supino reto com barra, a gente vai colocar o supino reto com halter e ele já estava fazendo crucifixo. De acordo com os equipamentos que ele tem aqui, não temos tantas opções de exercícios uniarticulares para peitoral, então a gente vai mudar a angulação. Agora o crucifixo virou inclinado. Então nós vamos estar trabalhando em duas direções de movimento, né? Um vetor horizontal na flexão de braço e no supino reto com halter, e depois um vetor diagonal com o crucifixo inclinado com halter. Agora a gente vai entrar com os exercícios para ombro. Poderia ser tríceps antes, poderia ser ombro antes. Os dois são bem intercambiáveis. Só que como ele já fazia peito e na sequência tríceps, a gente vai mudar colocando peito, depois o ombro e depois o tríceps, para atingir o princípio da variabilidade. Então aqui ele vai fazer um desenvolvimento com halter, uma elevação lateral. Eu sempre busco focar nos exercícios para deltoide medial, né? O feixe medial do deltoide, por conta de que o deltoide anterior já é muito ativado nos supinos, nos crucifixos, e o deltoide posterior já é muito ativado nas remadas, nas puxadas. É mais difícil de isolar o deltoide medial, então eu coloquei aqui 2 exercícios com ênfase nele. E por fim, 2 exercícios para tríceps. Ele estava fazendo o testa e o francês. Eu vou colocar aqui, ó, a flexão de braços fechada, já que é um treino de empurrada, vai trabalhar deltoide anterior, vai trabalhar peitoral, vai variar o treinamento. Ele tem uma mobilidade de quadril razoável, ele tem um banco, então eu vou colocar o tríceps coice unilateral. Então pronto, aqui a gente tem 3 exercícios para peito, porque é o nosso músculo grande. Nesses 2 aqui já trabalha tríceps, na flexão e no supino, e nesses 3 já trabalha ombro, então a gente só coloca 2 para o ombro e a gente coloca 2 para tríceps. Então aqui a gente vai agora calcular o volume semanal dele, que deve ficar em 15 séries por grupamento muscular. Ele vai treinar 6 vezes por semana, então um treino ABC ele vai repetir esse treino mais uma vez na semana. Então nesse treino aqui a gente vai precisar de 7 a 8 séries por grupamento muscular. Então, vou colocar 3 séries na flexão de braço, que é o primeiro, o mais importante. Aí aqui poderia ser 3 e 1 ou 2 e 2. Eu vou preferir colocar
o 2 e 2. A gente vai ter o desenvolvimento com halter, então o ombro já vai ser trabalhado aqui, então eu vou colocar 3 séries no desenvolvimento com halter, que é o que eu considero mais importante, e 2 séries na elevação lateral, e 3 séries na flexão de braço fechada, e 2 séries no tríceps coxa. Agora vamos ver se o volume deu certo. Só de exercício isolado para ombro ele vai ter 10 séries por semana, porque ele vai fazer 5 nesse treino e vai repetir mais uma vez. Só que aqui ele já vai estar fazendo mais algumas séries que vão estar pegando o ombro. Então 10 séries por semana já está bem interessante para o ombro, bem tranquilo. E para o tríceps a mesma coisa. A gente tem 10 séries aqui de forma específica para tríceps, mas a gente já tem aqui mais 10 séries aqui, se somar a flexão, o supino e o desenvolvimento, a gente tem mais 16 séries para tríceps. Então pode parecer pouco, mas é bem suficiente, é bem tranquilo. E de aquecimento, eu geralmente costumo colocar 2 séries, vamos para o número de repetições. Vou pedir para ele colocar, aqui eu tô sem a carga, 1 kg para começar e 15 de cada lado, sem intervalo. Um exercício unilateral. A prancha com extensão de cotovelo, vou pedir para ele fazer 10 extensões do cotovelo em um intervalo de 1 minuto. Pode ser que fique cansativo. E agora, para os demais, para os exercícios de força, vamos colocar naquela faixa lá que a gente se propôs a trabalhar, de 12 a 15 repetições máximas e colar para todas elas. Aqui no caso, no tríceps coxa unilateral, vou colocar sem intervalo, porque o tempo que ele vai levar para fazer, se ele fizer na cadência bem certinho, vai descansar até mais do que em 1 minuto. E aí o intervalo, vou manter padrão de 1 minuto nos exercícios bilaterais para facilitar para ele. Poderia colocar um intervalo um pouquinho maior para os exercícios mais cansativos aqui, 1,15 para flexão, 1 minuto para supino, 45 para crucifixo, conforme a dificuldade, mas para manter mais prático, eu vou deixar assim 1 minuto de intervalo, já que é tudo muito semelhante. Se fossem diferentes números de repetições, tipo, começa com 6 a 8 e acaba com 12 a 15, aí seria mais importante a gente enfatizar o intervalo. Beleza, vamos ver aqui o que ele estava fazendo para ombro. Ó, elevação lateral, frontal, não estava fazendo elevação lateral nem desenvolvimento, então isso é perfeito. Agora a gente vai fazer o treino B dele, treino de costas, ombro e bíceps. Vamos ver o que ele estava fazendo para costas e bíceps. Ele estava fazendo a remada curvada supinada, remada unilateral no banco, no caso a serrote, pullover no banco, rosca direta na barra, rosca martelo com halteres. O treino dele, galera, já estava bem legal, assim, tá fazendo muito sentido. Ele começa com 2 exercícios multiarticulares, depois um uniarticular, então totaliza 3 exercícios para músculos grandes e depois ele faz 2 exercícios para músculos pequenos. Não sei onde ele aprendeu a fazer isso, deve ter sido no Chega de Ser Frango, porque tá muito bem planejado. Eu só prefiro uma divisão um pouco mais, uma frequência um pouco maior do que um ABC para o estágio atual de treinamento dele. Mas a escolha dos exercícios está muito interessante. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo aquecimento de costas, ombro e bíceps. A gente vai começar com um trabalho de estabilidade de ombro também e estabilidade de core, né, da parte abdominal, só que dessa vez na parte posterior do core, ou seja, a lombar, que assim a gente estabiliza, né, fortalece na frente, no treino A, que são os músculos da frente, e no treino B, que é costas, a gente fortalece os músculos de trás. Então vamos começar aqui com perdigueiro isométrico, que assim a gente mantém a coluna dele neutra, sem fazer extensão, por conta do pequeno grau de escoliose que ele tem. Não é uma contraindicação absoluta, mas pode ser interessante evitar. Vou colocar aqui 15 segundos cada lado para começar. Esse é um planejamento, lembrando, depois ele vai me contar o que funcionou e o que não funcionou e a gente vai adaptar. Depois a gente vai fazer um exercício de mobilidade, só que também trabalha a estabilidade. Vai ser o W na parede. A ideia aqui também é fortalecer os músculos rotadores externos. Então a gente vai trabalhar em isometria os músculos que estabilizam a articulação do ombro dele. Manguito rotador, serrátil anterior, trapézio inferior. Então esses 2 exercícios para começar, para aquecer, né? E agora a gente entra na parte principal do treino dele. Como ele fazia a remada supinada, a remada é realmente um ótimo exercício para começar, a gente vai alterar para uma remada aberta, com barra. Como ele fazia uma remada serrote, depois de fazer um exercício com barra, que é um exercício estável, dá para colocar mais peso, a gente costuma fazer com exercício de maior instabilidade, como por exemplo um halter. Mas ele já fazia serrote,
Então eu vou mudar para uma remada curvada também, com halter, com rotação. Eu tenho lá esse exercício no aplicativo. Aqui na remada aberta, ele vai trabalhar mais o músculo braquial, né? O auxiliar vai ser o braquial. E a movimentação do ombro dele vai ser mais esse movimento aqui, ó, de adução horizontal. Já numa remada curvada com rotação, vai ser uma extensão de ombro, que vai implicar em um trabalho maior de latíssimo do dorso nesse segundo exercício. Enquanto o primeiro tem um trabalho um pouco mais importante de trapézio. E aqui, no caso, o músculo que vai auxiliar mais vai ser o bíceps, devido à posição de supinação da mão, ainda com movimento de rotação, né? Então, vai trabalhar mais o bíceps. Então, nesses dois exercícios, a gente já consegue romper fibras bem diferentes com exercícios semelhantes, só utilizando variações. Pera aí, que eu não tô gostando disso aqui. Pronto. O cara tem toque. Agora, pessoal, é interessante a gente fazer um exercício uniarticular para as costas, para isolar bem ela. Ele já fazia um pullover, que é um exercício de extensão do ombro. As costas, como a gente viu, ela faz extensão. Na remada curvada, que é mais uma posição supinada, a gente trabalha as costas através da extensão. E na remada aberta, mais através da abdução. Então, a gente vai fazer um crucifixo invertido com halter, sentado. E eu vou trocar a ordem aqui. Por que eu troquei aqui a ordem? Ele já começava na remada com barra e depois ele ia pro halter, então eu alterei por isso. E também para a gente conseguir um estresse mais metabólico no trapézio dele. Aqui ele vai começar com a extensão do ombro na remada curvada com rotação e depois ele vai fazer 2 movimentos seguidos de abdução horizontal de ombro. Logo, vai ser um pouco mais metabólico, lembrando que esse treino é uma hipertrofia um pouco mais, com componentes um pouco mais metabólicos. É uma forma de variar e tornar ainda mais metabólico e atingir melhores resultados de hipertrofia. Aqui, ele vai fazer costas, ombro e bíceps. Esse exercício ele já trabalha muito o ombro, né? Então, eu vou colocar aqui só um exercício de trapézio para complementar. Vai ser o encolhimento com halter. Provavelmente é o que ele já fazia, mas a gente não necessariamente precisa mudar tudo. Aqui a gente pode colocar alguma forma de intensificar. Agora vamos fazer o trabalho de bíceps. 2 exercícios para bíceps. Já vai estar legal, porque antes ele só fazia 2 exercícios também, só que agora ele vai repetir com mais frequência. E também a gente tem 2 para tríceps. O bíceps já vai trabalhar aqui junto com as costas, então 2 é mais do que suficiente. Ele fazia a rosca direta com barra, eu vou colocar a rosca direta com rotação. E ele fazia a rosca martelo, eu vou colocar uma rosca concentrada, que aí essa rosca concentrada é unilateral, então não vai ter intervalo. E por fim, vou colocar um exercício de lombar aqui, perfeito. E aí o abdômen fica tudo ali junto com perna. Cara, vai ficar excelente. Então ele já tem aqui uma ativação para lombar. E aqui ele vai fazer um exercício isométrico, que a lombar dele vai ficar em uma leve hiperextensão. Mas a gente vai começar em isometria, porque ele tem um pequeno grau de escoliose, mas é um grau pequeno e também é um movimento isométrico e eu vou pedir para ele fazer parcial. Ele não vai estender muito na baga para não forçar uma pressão maior nos discos vertebrais dele e fortalecer a coluna dele dessa maneira, com bastante segurança e pedindo feedback dele, avisando se sentir qualquer desconforto é para parar o exercício na hora, mas ele não deverá sentir. Na verdade aqui são o número de repetições. Então vamos lá para o número de séries. Costumo trabalhar com 2 séries para aquecimento. Aqui no W na parede, um intervalinho de 20 segundos. No perdigger isométrico também intervalinho de 20 segundos, que é um exercício unilateral, mas que exige bastante do core, mesmo quando está trabalhando do outro lado. Bom, aí a remada vai ser 1 minuto de intervalo, 1 minuto de intervalo. Tá, tudo 1 minuto com exceção da rosca concentrada, que ele vai fazer unilateral no caso. Então aqui, mesmo processo, 3, 3, 2, trapézio 2 seria suficiente. Rosca 3, 2. E para o core, colocar 2 de início e depois ver como ele responde. Aí a faixa de repetições eu vou copiar a mesma. Então, por que eu não olhei tudo novamente? Porque o treino ele segue o mesmo padrão, né? Mesma quantidade de exercícios para as costas, ombro e bíceps, basicamente. Então eu sei que esse número de séries ele vai estar adequado, né, o volume, porque segue exatamente o mesmo padrão desse aqui. Mesma proporção de peito para costas, mesma proporção de multiarticular para uniarticular, mesma proporção de exercícios para músculos pequenos. Então vão ficar 2 treinos, os 2 treinos têm um exercício unilateral sem intervalo, o resto todos os exercícios com 1 minuto de intervalo, mesma faixa de repetições, a mesma quantidade ou no máximo uma série a mais em um dos treinos. Aí aqui, vou colocar a observação para eu perguntar para ele. Esse aqui é um planejamento e depois que eu conversar com ele, a gente faz os ajustes finos.
E galera, pra gente finalizar, vamos montar aqui o treino de perna do nosso querido amigo. Treino de perna, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da situação dele. Vou dar uma lida aqui nas informações. Treinando há um mês, 3 anos, execução correta, gosta de suar. Tá, ó, ele diz que gosta de suar, de sentir dor e de cansar. Esse treino vai dar bastante dor, vai cansar, suar provavelmente vai também. E se ele relatar que ficou fácil, eu vou dificultar. Vou perguntar se ele chegou na falha realmente em todos os exercícios. Se ele chegar, vai sentir bastante dor, vai cansar bem. Treino de perna, então, aqui ó, bem legal a forma como a gente vai aquecer, porque ele tem aquela mobilidade de quadril média, média boa, e mobilidade de tornozelo média, precisando melhorar, e uma instabilidade do tornozelo. Então aqui o aquecimento vai ser uma parte bem importante desse treino. Ele vai começar aqui com exercício de estabilidade de tornozelo e propriocepção. Para quê? Para trabalhar a estabilidade naquele tornozelo, que ele relatou que é instável, com uma possível entorse. Então os ligamentos ali não protegem tanto, a gente precisa dos músculos. Como é que ele vai fazer isso? A gente vai fazer um equilíbrio unipodal, ele vai ficar numa perna só que como ele não tem um disco de equilíbrio, ele vai fechar os olhos. Então, equilíbrio unipodal de olhos fechados, ele vai precisar ficar contraindo o tornozelo dele, contraindo os músculos do pé para firmar aquele tornozelo e ganhar a estabilidade. Depois a gente vai fazer um exercício de mobilidade, então a mobilidade de tornozelo e a mobilidade de quadril. Eu vou deixar para atacar só no próximo treino para não ficar muito sobrecarregado esse daqui. Então eu já vou deixar aqui a observação para trabalhar a mobilidade de quadril aqui. Aqui eu vou pedir para ele fazer 3 séries de aquecimento, porque é algo bem importante. Ele vai começar com 15 segundos de cada lado, sem intervalo. E a mobilidade de tornozelo que ele vai fazer vão ser 10 em cada, sem intervalo. Agora, vamos para a parte principal. Vamos dar uma olhadinha no treino que ele estava fazendo. Afundo, agachamento, stiff, panturrilha. Show de bola. Ó, tinha um exercício unilateral aqui legal. Ele não tinha elevação de quadril, nem a extensora e nem a flexora. Como ele acha desconfortável, eu vou colocar só a flexora, até porque é mais difícil de atingir os posteriores de coxa. Então, eu considero mais importante a gente isolar ele nesse momento. Então, vamos fazer aqui, ó, passar para um afundo com o pé de trás elevado. Então, um afundo búlgaro, sem carga. Vai ficar extremamente difícil. Pedir para ele colocar o pé em alguma coisa só um pouquinho mais alta, não no banco. Alguma coisa de uns 10 centímetros, um step assim seria ideal. Depois ele fazia o agachamento. Eu vou colocar depois do afundo búlgaro uma elevação de quadril unilateral. Vou começar com o pé no chão por conta da coluna dele, que ele vai precisar de bastante consciência corporal para estabilizar a coluna. Então a gente começa sem puxar tanto, com os pés no chão mesmo, e depois a gente progride colocando o pé em cima de alguma coisa para ficar mais puxado. Então a gente tem 2 exercícios que dividem bem no trabalho de pernas. Vou pôr agora o agachamento. O agachamento vem em terceiro. Geralmente o agachamento vem em primeiro, né? Segundo a minha metodologia. Porém, nesse caso aqui, ele não tem uma gaiola. Então, não é interessante que ele faça o agachamento totalmente descansado, porque ele não vai conseguir utilizar muito peso. Porque é difícil, né? Colocar muito peso nas costas. Então, a gente vai colocar o agachamento como terceiro exercício, ou até quarto, vamos ver. Depois que ele já estiver mais cansado, para não precisar usar tanta carga e não forçar muito os ombros. Vou colocar o agachamento em terceiro mesmo, agachamento com barra. Não vai precisar de muito peso, ou 5, no máximo 10 de cada lado. Depois o stiff, que ele já vinha fazendo, stiff com barra também, para facilitar, talvez ele até utilize o mesmo peso. Depois a cadeira flexora. Na verdade, galera, se a gente fizer assim, ó, só caberia panturrilha e um de abdômen. Eu quero 2 exercícios de abdômen para ele, depois a gente vai calcular o volume. Então, o treino aqui já ficaria bastante exaustivo, ia sobrecarregar muito o core, né, o abdômen. Eu vou deixar de fora o agachamento nesse exercício aqui, ele já tem ótimos exercícios, o afundo, a elevação de quadril, 2 multiarticulares. Depois stiff, cadeira flexora. Então esse treino aqui, ele tá bem focado em posterior e panturrilha, ele não especificou. Vou colocar a panturrilha unilateral inclinado, aí unilateral já ponho sem intervalo. E depois 2 exercícios para abdômen. Como ele tem aquela leve escoliose, a gente vai trabalhar primeiramente só com flexão e isometria. Então eu vou pedir para ele fazer um abdominal supra parcial, para não forçar muito os discos, e depois uma prancha isométrica. Na cadência que ele vai fazer, vai ficar bem puxado. Então aqui ó, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Aí vamos colar o número de repetições. A gente dá aquela conferida para ver se está tudo certo. O afundo, por mais que o exercício unilateral é extremamente exaustivo, vou dar 1 minuto.
1 minuto na elevação de quadril também, sossegado. 1 minuto no stiff. A flexora poderia ser um pouquinho menos. Panturrilha não vai precisar. Abdominal 1 minuto. Prancha 1 minuto. Prancha aí ela é isométrica. Vou colocar aqui 30 segundos. Talvez fique fácil, mas não sei. Depois desse abdominal aqui. Beleza, agora vamos dar uma olhada no volume dele. Vou considerar o afundo como trabalhando quadríceps e glúteo. Então aqui a gente tem um volume de 6 para quadríceps. Esse é o exercício, o único exercício que vai pegar quadríceps. Estamos com 6 séries semanais, um volume um pouco baixo. Elevação de quadril unilateral vai trabalhar glúteo posterior, então mais 3 de... Vamos calcular do glúteo agora, tá? Então o glúteo tem 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui. Dá 9 de glúteo. Multiplicando 2 vezes na semana vai dar 18, um pouquinho a mais do que as 15, mas não tem problema, porque o glúteo é um músculo bem grande, então necessita um volume um pouquinho maior, sem problemas. Agora vamos calcular o volume de posterior de coxa, então aqui está trabalhando pouco, mas vou considerar, vai 3, 6, está trabalhando pouco também, 7, 8, 9, 10. 20 séries totais para posterior, sendo que nessas aqui não trabalha muito, então vai dar, ó, bem isolado de posterior mesmo, são 4. Então de 8 bem isolada para posterior, totalizando até 20 no máximo. Acho justo. Quadríceps ficou um volume um pouco pequeno, mas não tem problema. A gente enfatiza mais no próximo treino, então eu já coloco aqui na periodização dele, ó, mobilidade quadril e quadríceps. O foco vai ser quadríceps no próximo treino. E o volume de panturrilha, a panturrilha vai trabalhar aqui na cadeira flexora, tem pelo menos 10 séries para panturrilha. Para quem não sabe, a panturrilha é biarticular, ela faz flexão de joelho, então pelo menos 10 séries, sendo que vai trabalhar também no afundo, vai trabalhar no stiff. E o abdômen, 10 séries semanais, ainda tem um pouquinho mais aqui, na prancha com extensão de cotovelo, então chega a dar umas 15 séries semanais. Então beleza galera, eu acho que é isso, é assim o processo de elaborar um treino. Tá aqui prontinho o treino do aluno para ele começar a realizar um treino de hipertrofia para fazer em casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido nesse vídeo de hoje. Um abraço, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu like e até a próxima. Fui!